Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez com esse privilégio de trazer para vocês mais uma lição da nossa querida EBD, Escola Bíblica Dominical. Somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Ministério do Belém de Pindamonhangaba, e no próximo domingo, no dia 2 de fevereiro, estaremos estudando mais esse tema palpitante que nos deixa bastante felizes em meditarmos sobre ele, né? Quando nós tratamos da raça humana, quando nós tratamos da origem do homem na Terra, enfim, todas as nossas lições que temos estudado durante esse trimestre, primeiro trimestre do ano de 2020. A lição de número 5 traz por título a unidade da raça humana. A unidade da raça humana. Muito bem, o texto áureo se encontra em Malaquias, capítulo 2, verso 10, e nos diz assim: não temos todos nós um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? A verdade prática, o autor assim coloca: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A leitura bíblica em classe, ela está registrada, o autor escolheu essa passagem bíblica para a base desta lição, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículos 22 até o 28. Não vamos fazer a leitura, até por ser uma leitura um pouco extensa, e não tomarmos mais tempo. Estaremos partindo, então, para a nossa introdução dessa lição. Nessa lição, nós estudaremos a unidade racial do ser humano, o primeiro tópico dessa lição, dividido em 3 subitens, que são a origem divina do ser humano, a unidade racial do ser humano, a unidade psicológica do ser humano e, enfim, nós vamos estudar nesse primeiro tópico. No segundo tópico, nós estaremos dando uma explanada a respeito da unidade linguística original da humanidade. A língua original da humanidade, a confusão linguística lá em Babel, na Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, verso 1 ao 3, e também nós estaremos estudando o terceiro subitem desse tópico 2, indícios de uma linguagem primitiva do homem. No tópico 3, estaremos estudando em Cristo somos todos um. O primeiro subitem desse tópico 3, o pecado universal de Adão. O segundo subitem, as consequências universais do pecado de Adão. E o terceiro subitem desse tópico 3 diz: em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Muito bem, para nós darmos uma introdução, nós retrocederemos um pouquinho e queremos dizer aos irmãos que, como nós estamos tratando da raça humana, sua queda e redenção, seus atributos, enfim, a sua criação, como foi, como se deu dentro da Bíblia Sagrada. É claro que nós não vamos entrar aqui em discussões filosóficas a respeito desse assunto, porque não é o nosso objetivo, mas nós estaremos, de qualquer forma, às vezes relembrando alguma coisa de lições passadas e até mesmo adentrando alguma coisa de lições futuras. É natural, porque uma coisa está bem ligada com a outra, não é verdade? Bom, nós temos, para uma pequena introdução, em primeiro lugar, nós precisamos tratar da unidade do ser humano. O que é uma unidade? Uma unidade trata-se de algo que é único, algo que é sui generis, algo que é comum, não é? Uma coisa só. Então, quando nós falamos da unidade do ser humano, nós acabamos por ficar pensando como podemos tratar de uma unidade da raça humana se somos tantos seres, né, tão separados, uns trabalhando num lugar, outro morando em outro, enfim, um estudando aqui, outro estudando ali, um frequenta uma igreja aqui, outro frequenta uma igreja lá, um mora numa cidade, outro mora em outra cidade, enfim, há uma impressão que somos todos separados. Mas, quando nós pensamos um pouquinho mais, nós assim analisamos, porque nós olhamos apenas o presente, né? Nós temos apenas o presente, tempo para nós
meditarmos e pensarmos nele. Mas quando nós fazemos um pequeno exercício e voltamos um pouco ao passado, nós vamos ver que muito antes de nós sermos os seres que nós somos hoje, como eu estou aqui falando com você, nós pertencíamos a um outro ser, que era a nossa mamãe. E um pouco anterior ainda, pertencíamos ao nosso pai. E se nós formos regredindo, nós pertencíamos aos nossos avós, aos nossos bisavós, enfim, você chega à sua árvore genealógica até onde você pode chegar. Fatalmente, todo ser humano na face da Terra, 7 bilhões de habitantes aproximadamente nos dias de hoje, se todos fizessem esse exercício, nós chegaríamos a uma conclusão que nós viemos de apenas um casal. E este casal, segundo a Bíblia Sagrada, trata-se de Adão e Eva. Então nós temos que partir do princípio que, embora nós vivamos separados, nós tenhamos várias atividades e um às vezes nem conhece o outro, nós temos que partir de um princípio de que todos nós somos provenientes de um único casal. Não importa onde quer que more na face da terra, onde quer que viva na face da terra, todos nós somos ligados em apenas um casal. Basta notarmos, matematicamente nós podemos falar tranquilamente sobre isso, que alguns séculos atrás, perto do século XVI, XVII, a humanidade atingiu seu primeiro bilhão de pessoas vivas sobre a superfície da Terra, sobre a face da Terra. E em pouco mais de 2 séculos, esse número já havia dobrado para 2 milhões. E um pouco mais de anos mais tarde, esse número já cresceu para 3, 4 e chegou agora, em poucos séculos depois, em 7 bilhões de pessoas. Isso significa que a quantidade de pessoas que habitavam a Terra no passado era bem menor do que hoje, e num passado mais distante ainda era muito menor, que eram apenas 2 pessoas. Até nós chegarmos, então, na criação, que é o que nós vamos ver agora no tópico 1, a unidade racial do ser humano. Primeiro, o homem tem origem divina. É bem verdade que a pseudociência e até mesmo alguns cientistas bem intencionados, eles defendem algumas teorias, e dentro dessas teorias eles dizem que nós somos frutos de uma evolução natural. Uma evolução que surgiu por acaso, e esse acaso fez com que nós chegássemos nesses números que nós estamos aqui hoje. Mas essa evolução natural, na realidade, ela foi simplesmente algo que um tal de Charles Darwin, no século XVIII, ele começou a fazer umas observações pessoais, era um cientista, e ele começou então a concluir que a raça humana não passava de um processo evolutivo de vidas mais simples, né, de sistemas de vidas mais simples. Mas isso não se sustenta. Nós temos já a própria ciência debate contra isso, nós não temos condições de fazer com que essa afirmativa seja verdade, mas é o que rola no meio pelo menos no meio acadêmico, né? Quando as nossas crianças vão para a escola, acabam aprendendo que nós somos fruto de uma evolução, mas que não se sustenta. Nós garantimos que em todos os tempos, todos os cientistas que se debruçam sobre esse assunto chegam à conclusão final de que é impossível que o homem tenha vindo de uma evolução. A probabilidade evolutiva do homem é algo assustador. Se você acha que você pode ser um fruto de evolução, saiba que é muito, mas muito mais fácil você ganhar numa Mega Sena. A probabilidade de você ganhar numa Mega Sena é muito maior do que a probabilidade de você ter sido evoluído de uma vida simples para uma vida tão complexa como é o ser humano. Então o ser humano, ele tem uma origem divina. Se ele tem uma origem divina, nós podemos então meditar um pouquinho mais o que é o ser humano. Ele pode ser considerado, como nós já vimos aqui no nosso próprio texto áureo, né? Quando o profeta Malaquias escreveu assim: não temos nós todos o mesmo Pai. Essa expressão mesmo Pai não significa que fomos gerados de Deus. Não, nós fomos criados por Deus. Porque o que Deus gera é Deus. Nós temos a geração de Deus, embora num tempo que nós não temos como precisar, porque é infinito, é a eternidade. O único que é gerado de Deus foi
Cristo, foi Jesus Cristo. E ele foi gerado de Deus através de uma mulher, para que ele tivesse duas naturezas, a natureza divina e a natureza carnal, a natureza humana. Nós temos um exemplo muito claro dessa, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, quando o Cristo debate com Nicodemo, capítulo 3 de São João, do verso 1 até o verso 7, né, principalmente o verso 6, e quando ele diz, necessário vos é nascer de novo. O que é nascer de novo? Porque quando você nasce, você é gerado. O homem gera, o ser humano gera o ser humano. Deus gera Deus. Você, como ser humano, você pode até criar uma estátua, mas você não pode gerar uma estátua. Você cria uma estátua. O homem cria uma estátua, mas ele gera um outro ser semelhante a ele. A geração é dessa forma. E no capítulo 3 do Evangelho de São João, quando Jesus instrui a Nicodemos, ele diz para Nicodemos que necessário vos é nascer de novo, porque nascendo de novo você obtém as características de um ser gerado. E ele dizia, afirmando um pouco mais, após a indagação de Nicodemos, né? Quando Nicodemos pergunta, mas Senhor, como é que eu posso, sendo já velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não havia entendido a profundidade da colocação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo explica, necessário vos é nascer da água e do Espírito. E no verso 6 ele diz, porque o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Então existe uma separação muito grande. Nós não podemos confundir que o ser humano é uma partícula de Deus, como dizem os panteístas. Não, não somos. Somos criaturas de Deus e em Cristo Jesus, nós vamos ver um pouco mais na frente, nós nos tornamos, então, nos concede o poder de sermos feitos filhos de Deus. Evangelho de São João, capítulo 1 também, quando ele, a narração ali, o evangelista começa dizendo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e tudo foi feito por ele e para ele. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, ou seja, nasceram de novo em Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Até então somos apenas criaturas. A unidade, o segundo subtópico diz a unidade racial do ser humano. Né? Existe as mitologias pagãs, como diz o autor aqui, ele afirma que nós somos simplesmente fruto do acaso, como assim a própria ciência diz. Mas a Bíblia Sagrada, ao contrário, ela afirma que todos os homens, apesar de uma diversidade linguística, diversidades aparentes, né, de aparência, diversidades de locais onde eles moram, nós possuímos um único tronco genético, como nós já dizemos, que se encerra em Adão e Eva, né? Logo, existe apenas uma raça humana. Nós, às vezes, nos deparamos com debates até acalorados, falando porque a raça oriental, a raça amarela, a raça vermelha dos índios, a raça branca, a raça negra dos africanos, enfim, isso não são raças. A raça humana é apenas uma. São variações. Nós queremos até fazer um pequeno parênteses aqui, porque dentre as teorias que existem da formação do homem, nós temos o evolucionismo, como já citei aqui, o caso de um estudo feito por Charles Darwin no século XVIII, e temos também o criacionismo bíblico. Este é o que nós defendemos e aceitamos, até porque em toda a história, nunca houve como contradizer uma afirmativa dessa. Quando o evolucionista ele fala sobre a Bíblia, ele diz que a Bíblia é uma contraproposta para o evolucionismo. Na realidade é ao contrário. O evolucionismo é uma contraproposta para o criacionismo bíblico, porque há milênios essa afirmativa está à nossa disposição e até hoje ninguém conseguiu refutá-la. Já o evolucionismo nós conseguimos refutá-lo veementemente, sem dificuldades nenhuma, não é isso? Muito bem. A unidade psicológica, isso aqui são características do ser humano que o distinguem como sendo uma unidade. A raça humana é uma unidade, né? São as características da raça humana que faz com que essa raça seja uma unidade. A unidade psicológica do ser humano é uma outra evidência que nós temos, que o ser humano ele provém de um lugar só.
Todos eles são formados de lugar só. Há até aquele que afirma dentro do evolucionismo, voltando um pouquinho atrás, que a ciência descobriu, por exemplo, que o chimpanzé possui 99,9% dos genes parecidos com seres humanos. E eles se vangloriam disso, tá vendo? Nós temos base para afirmar. Eu vou muito mais além. Quando eu ouço algo desse tipo, eu não fico triste. Eu fico até mais feliz ainda e glorifico ao meu Deus, porque somente um Deus com a capacidade, o poder e o tamanho do nosso Deus tem a capacidade de fazer com que 0,1% de diferença torne dois seres completamente distintos um dos outros, no caso os macacos ou os chimpanzés, do ser humano, né? É maravilhoso quando nós pensamos dessa forma, invertemos o raciocínio e então partimos para o pensamento desse tipo. A unidade psicológica do ser humano é outra coisa que faz com que o homem seja único. Alguém vai perguntar, mas nem todos têm o mesmo perfil psicológico. A psicologia hoje traça vários perfis psicológicos, né, principalmente de temperamentos. Mas quando nós falamos em unidade psicológica, nós temos que levar um pouco em consideração a questão de algo que nós conhecemos como lei moral ou lei natural. Quando olhamos para toda a história da humanidade, em todos os povos, épocas, nações, culturas, civilizações diferentes, reinos diferentes, todo ser humano, em todas as épocas, sempre teve anseio por algo divino, algo que está dentro dele, ele sabe que tem dentro dele e não consegue explicar. Esse anseio, isso forma uma base psicológica para o homem, que todo ser humano, então, tem uma noção do que é certo e do que é errado. Ele escolhe o que ele faz em virtude do livre-arbítrio, que não é o nosso assunto aqui, já foi o assunto da aula passada, mas que faz com que ele então faça suas escolhas. E Deus assim respeita, porque foi Deus, uma dádiva de Deus, o livre-arbítrio ao ser humano. Muito bem, o tópico primeiro então trata desses 3 itens, né, subitens, que é a origem divina do ser humano, foi criado por Deus, a unidade racial, nós somos uma raça só, nós não temos várias raças, e a unidade psicológica do ser humano, que são evidências de que o homem é um ser que possui uma unidade universal. O segundo tópico trata da unidade linguística original da humanidade. Alguém vai me perguntar, mas como pode a unidade linguística do ser humano ser uma evidência de que todos nós viemos de um mesmo tronco, de um mesmo casal, de uma mesma origem? Muito bem. Quando nós analisamos, até hoje, os grandes estudiosos, os grandes linguísticos, os grandes catedráticos, né, que fazem estudos sobre a linguística humana, sobre a linguagem humana, eles não chegam a um acordo ainda de qual era o primeiro idioma da raça humana. Nós temos informações na Bíblia que havia um idioma. Esse idioma não era o hebraico, porque o hebraico mesmo ele veio existir muitos e muitos anos depois desses fatos, né? Depois da criação. Ele foi narrado pela língua hebraica, porque era a língua usada por Moisés quando trouxe a sua revelação de Deus em forma de língua, de linguística, em forma de escrita, não é verdade? Mas o hebraico veio muito depois. Foi narrado em hebraico, porém a língua original do homem não é o hebraico. Existem alguns indícios, até interessante notarmos, que nós temos hoje, atualmente na humanidade, cerca de 3.000 idiomas diferentes. E dentre esses 3.000 idiomas diferentes, ainda existem os diversos dialetos que são falados dentro de um mesmo idioma, né? Nós podemos ter uma pequena noção, embora nós tratemos isso como sotaque, né, como coisas características regionais. Nós olhamos aqui no próprio Brasil, nós falamos o português no Brasil, mas as diferenças de colocações de palavras, de quem mora no Nordeste, quem mora no Sul, quem mora no Norte, quem mora no Oeste, no Leste, são totalmente diferentes. Existem as palavras mais usuais, são todas comuns, mas há algumas expressões que se falam no Nordeste, por exemplo, não se entende no Sudeste. É necessário que você obtenha uma explicação para entender porque são os vários dialetos. Mas a língua mãe é o português. E essas línguas mães, como o português, nós temos perto de 3.000 no mundo hoje, né? Há um estudo feito por alguns linguistas que afirmam que a primeira língua a ser falada na história da humanidade foi o sânscrito.
não é uma afirmativa muito correta, porque não tem como se provar, né? Quando não tem como se provar, não há como afirmar se é verdade ou não, mas há indícios. E é uma língua muito antiga, né? Outros já falam que a língua original do ser humano é uma língua conhecida, que é muito antiga, ela já tem mais de 6.000 anos que tem indícios dessa língua, tem vestígios dessa língua na história da humanidade, é uma língua chamada proto-indo-europeu. É um nome bastante complexo, né? É uma mistura do europeu, do hindu e do proto, da região da Rússia, aquela região toda lá. Mas são só especulações. Mas, de qualquer forma, o que o autor quer nos colocar aqui é o seguinte: embora nós não conheçamos o idioma original da humanidade, houve um dia em que eles falavam todos a mesma língua. Todos, é a língua mãe que nós estamos tentando descobrir, que uns acham que é o sânscrito, outros acham que é o proto-indo-europeu, como eu já havia dito, né? Mas houve um momento em que essa língua original ela foi disseminada, ela foi destruída. A Bíblia traz um relato que não tem como a ciência, ou mesmo os estudiosos, historiadores, destruir essa afirmativa bíblica. Houve um tempo, está no capítulo 11, do verso 1 a 3 de Gênesis, que a Bíblia nos fala que Deus fez uma convocação celestial, e ele então diz assim: eia, desçamos. Quando ele fala desçamos, está no plural. Nós, como estudiosos da Bíblia e também de acordo com as nossas declarações de fé, nós entendemos que se trata da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como na criação houve essa palavra façamos o homem à nossa imagem e semelhança, dá-nos a conotação de que Deus era plural. Ou seja, nós entendemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até porque a Bíblia afirma que Jesus Cristo estava no início da criação. E desde lá ele já havia até providenciado a salvação do homem que viria no futuro a cair, né, a pecar. Mas muito bem, a confusão linguística se deu como? Deus disse: eia, desçamos e confundamos a língua. Por que confundamos? É sabido que a comunicação é um dos fatores primordiais para o sucesso de vários empreendimentos. Qualquer empreendimento que você tenha, nós até usamos um termo bastante popular, dizemos que nós temos que falar todos a mesma língua. Não é que nós um fala português, outro fala inglês. Todos nós falamos português. Mas quando nós queremos levar um empreendimento adiante, nós temos que ter o mesmo foco, as mesmas ideias. E temos que expressar essas ideias através da nossa língua, através do nosso idioma. Não há como nós expressarmos nossas ideias se não for pelos nossos idiomas. Daí até quando nós temos dificuldade de expressão, né? O nosso idioma não é completo, nem todos os idiomas não são completos, não dá para você expressar tudo que o homem sente, senão seria algo exato, absoluto, e não é dessa forma, nós entendemos assim. Então, quando nós falamos devemos usar todos a mesma língua, é para que o nosso empreendimento tenha sucesso. E Deus já deixou isso claro lá no passado. No capítulo 11 de Gênesis, ele disse que a humanidade era toda de uma só língua. E como eles falavam sempre a mesma língua, todos eles, não haveria, então, limites para os intentos humanos. E o intento humano, naquele momento, era inclinação ao pecado. Eles estavam querendo fazer com que os bens materiais e as posses que eles conseguiriam com aquilo, com aquela vantagem que eles tinham de todos falar a mesma língua, se sobrepusessem à adoração a Deus. E Deus não vai permitir. A glória de Deus, a Bíblia nos afirma que ele não dá a ninguém, a glória é dele. Ele é o dono da glória, né? Então, Deus preparou uma confusão na língua dos homens. E de repente, parece até algo assim meio cômico, né? Eu fico imaginando uma população tão grande e de repente todos eles falando uma língua diferente dos outros. Isso é interessante até nós meditarmos sobre isso, infelizmente o tempo não dá, né? Mas a confusão da língua foi exatamente para que o homem não obtivesse êxito no intento de se afastar mais ainda do Criador. É bom fazer um parênteses aqui, que atualmente nós temos, por exemplo, uma língua quase que universal, que todos nós utilizamos em qualquer país do mundo, seja China, Japão, qualquer lugar. Se você quiser se comunicar bem, se você fala bem o inglês, você está bem posicionado nesses países, embora lá a língua original não seja essa. Mas é quase que uma língua universal, né? Parece que está tentando voltar ao que era antes da Torre de Babel. Mas deixamos isso aí para um outro estudo. Muito bem, então a confusão da língua na Torre de Babel se deu por essa razão.
Dentre esse estudo, o terceiro subitem aqui nos mostra, então, que há, já explicado anteriormente, que indícios de uma linguagem primitiva. Se há indícios de uma linguagem primitiva, essa linguagem ela era falada quando os filhos estavam lá na Torre de Babel, né? Os filhos lá de Noé, eles se concentraram em Sinear. Sinear é lá na Babilônia. A Babilônia, como nós sabemos, hoje, atualmente, nesse local exato, geograficamente dizendo, se encontra o país, o Irã, né? O Irã que é maior, e logo ao leste tem o Iraque, toda aquela região ali que compreendia, na época, a Babilônia. Foi ali o que instituiu o reino da Babilônia, mais precisamente, aquela região se chamava região da Mesopotâmia. Exatamente lá onde tem a terra de Ur dos Caldeus, onde Abraão com sua família viviam, depois eles subiram até Ur, né? Foram até um pouquinho mais no norte, e dali então eles partiram para a terra de Canaã, como nós conhecemos a história de Abraão. Muito bem, o terceiro subtópico já nos mostra então que já que a raça humana ela é única, ela veio de um tronco só, e há indícios de que ela partiu sempre do mesmo lugar, com todas as suas características, que são comuns a todos os povos, né? O homem caiu, ele veio a pecar. E quando ele veio a pecar no primeiro homem, aquele primeiro homem, então, estendeu esse pecado para todos, porque todos somos ligados a ele. Quando esse pecado se estendeu, isso aí nós consideramos o primeiro subitem aqui, que diz o pecado universal de Adão. O apóstolo Paulo afirma que através de um só homem, o pecado foi introduzido no mundo. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 12, né? Quando ele então afirma, no capítulo um pouquinho anteriormente, ele diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem, então nós temos um pecado universal para a raça humana. Se existe esse pecado, é claro que existem as consequências desse pecado, que é o segundo subtópico da nossa lição, do item 3 da nossa lição. Além da morte espiritual que o homem teve ao pecar, ele também adquiriu para si a morte física. Embora Adão tenha vivido 930 anos, que é uma idade absurda para os nossos padrões atuais, mas era comum na época de Adão, embora ele tenha vivido 930 anos, ele veio a falecer, ele veio a morrer. Essa morte é consequência do pecado. Para que essa morte, para que as consequências do pecado na vida humana, que separa o homem do seu Criador, tivesse um fim, era necessário, então, que houvesse um plano. E o plano está exatamente no subitem 3, em Jesus Cristo, o segundo Adão, porque ele é considerado na Bíblia como o primeiro Adão, nós todos pecaram e caíram, e no segundo Adão, que é Cristo, né? Ele afirma que todos nós poderemos ser salvos, né? O último Adão, eles têm a referência bíblica que fala sobre considerando Cristo como sendo o último Adão, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, e também em Romanos capítulo 1, verso 15, foi nos informado através do apóstolo São Paulo. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando já ao final da nossa lição e queremos então dizer para vocês que nessa lição nós aprendemos que todos os povos da Terra, apesar das diversidades étnicas, cultural, linguística, nós formamos uma única família. E o mais interessante é que, embora essa família ande dispersa, nós podemos uni-la novamente. E essa união, essa comunhão, nós encontramos somente em Jesus Cristo, que é o Deus homem, o último Adão, que veio para cumprir aquilo que era necessário cumprir e levar sobre si toda a carga que estava sobre os nossos ombros e fazer com que nós, então, novamente reatássemos a nossa união com o Criador, porque foi o Criador que nos fez e nos fez para a glória dele. E nós estamos aqui então passando para vocês rapidamente essa lição, para que vocês entendam como é que funciona a unidade da raça humana. Meus queridos irmãos, que Deus possa abençoar todos vocês. Nós queremos que você não fique simplesmente com você todas as informações, mas compartilhe, né? Dê o seu like, passe para o seu vizinho, para o seu amigo. Nós sempre fazemos dessa forma, porque dessa forma, além de nós estarmos divulgando a nossa escola bíblica dominical, estamos também passando informações úteis para que outras pessoas também venham ao conhecimento da verdade. E a verdade dentro da Bíblia Sagrada, com a graça de Deus e orientação do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A paz do Senhor. Fiquem com Deus.